capítulo 2 do Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o discípulo amado, apóstolo João. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não me é chegada a hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou da água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Que palavra linda, meus irmãos. Que palavra impactante. Também nosso amado irmão, presbítero Alex Marquezin, lá de Santa Bárbara. Te amo, meu irmão. Ouve a palavra aí, compartilha. Essa palavra que estamos meditando, ela nos conta a história do primeiro milagre que o Senhor Jesus exerceu na sua trajetória ministerial. Essa palavra, ela nos remete a entender que Jesus agora deu start no seu ministério da terra. João no capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E agora o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Jesus, aquele mesmo que no verbo diz: haja luz, haja divisão entre águas e águas, haja, haja, haja. Deus vai dizendo, no haja de Deus as coisas vão surgindo. Sabe o que eu quero dizer ao teu coração? Deus está dizendo para você nessa noite: haja resposta do que você tem pedido. Recebe aí da parte de Deus que o haja de Deus está sendo delegado ao seu favor. Aí nós vemos que no capítulo 1, verso 15, surge João Batista, não o discípulo amado, agora João o profeta, o João Batista, preparando o caminho para que Jesus fosse anunciado. Lá no verso 35, agora ele já tem alguns discípulos que seguem ele, que é João o discípulo amado e também André. Então, irmãos, você aqui deve aprender que para seguir Jesus você tem que ser liderado. E João Batista liderando André e João discípulo amado, ele apresenta Jesus quando o encontra. Eis aí o Cordeiro de Deus. Então, irmãos, alguém apresenta Jesus para nós. E que você seja alguém que vai apresentar Jesus para outras pessoas também. Agora aqui, quando chega no capítulo de número 2, Jesus e seus discípulos, aqui 5 discípulos mais especificamente, foram convidados a participar das bodas de Caná da Galileia. Quem eram os discípulos? Pedro, Tiago, João, Natanael e Filipe. Foram os 5 primeiros chamados por Deus. Irmãos, e aqui começa uma doutrina de vitória para as nossas vidas surpreendente. Estive pregando na nossa sede ontem em Itapetininga, Assembleia de Deus de Madureira, uma palavra exatamente esta, e Deus falou fortemente aos nossos corações. Por quê? Porque nós observamos que o texto dizia ao terceiro dia. Aqui diz que depois de Jesus chamar Natanael e Filipe, ele agora entra nas bodas de Canaã. Detalhe, é o início de uma constituição de uma família, um casamento. Marido e mulher casam-se para constituir um matrimônio e construir uma família. Lá no Éden, Deus nasceu no coração de Deus, no ato da criação no livro do Gênesis, criar e constituir uma família na pessoa de Adão e de Eva. Eva é tentada pela serpente, cai, Adão cai, e perde-se a inocência da dependência de Deus e se descobre o bem e o mal, a concupiscência, o desejo, são tirados fora do jardim. Isaías 7,14 diz assim, e a virgem conceberá e dará à luz a um menino, lhe colocará o nome de Emanuel. A serpente quis destruir a constituição do coração de Deus, o sonho de Deus de constituir uma família. Aí agora Jesus entra na história e diz, eu vou voltar, o Emanuel, o Deus conosco, para voltar a me relacionar com as famílias.
Primeiro milagre dando start no ministério de Jesus é o quê? Uma festa de casamento. Jesus está dizendo, no mundo espiritual, vou parafrasear aqui a pregação, ele está dizendo para Satanás assim, ó, Satanás, você tentou destruir no Éden, eu inauguro o meu ministério exercendo um milagre de alegria, novidade de vida e felicidade num casamento que faltava alguma coisa. Faltava o quê? A presença de Jesus e do sangue do Cordeiro. O vinho na ceia tipifica o sangue. Então, coloque Jesus no seu matrimônio e tudo vai bem. Que lindo! Quando Jesus é convidado para a festa, diferente de Satanás que é intruso, porque Satanás na serpente ele invadiu o Éden. Ele foi sem educação, me permita entre parênteses dizer isso. Jesus pede licença e ele é convidado para as bodas de Caná da Galileia. E aqui convidado ele entra com seus discípulos. E falta o vinho. Na tipologia bíblica, o vinho é alegria. O vinho é novidade de vida. O vinho é novas notícias. Você tem almejado novas notícias nos teus processos, na tua família, nas tuas causas? Ei, hoje Jesus transforma a água da monotonia em vinho de alegria. Vai recebendo aí, só quem crê. Então, aí, quando falta o vinho, temos uma lição de fé. Por quê? Porque a mãe de Jesus, Maria, que concebeu Jesus virginalmente, pura, ela chega para Jesus perceptível, no que sensível ao que está acontecendo, e diz assim, ó, faltou o vinho acabou. Aí Jesus responde para ela, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegar na minha hora. Olha só, veja você, que quero só responder aqui para você, que todas as vezes que Deus cala, nós tendenciamos a endurecer o nosso coração. E aqui, Jesus está nos dizendo que ele calou para a própria mãe dele. Ele diz, eu não vou responder de primeira instância na tua causa. Aí o que Maria nos ensina? Segunda característica, ela diz assim, ei, fazei tudo quanto ele vos disser. Então aprendemos, quando Jesus cala, o que devemos fazer? Tudo quanto ele tem dito, que é onde? Na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Quando ele cala, continuemos a obedecer a ele, cumprindo os estatutos, os princípios bíblicos, porque aí ele vai fazer um grande milagre nas nossas vidas. Agora, se eu quiser fazer do meu jeitão, rebelar, reclamar, aí eu estou rebelado. E a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Quando ela fala, fazei tudo quanto ele vos disser, ela dá um passo a mais na fé dela. É preciso dar um passo a mais quando achamos que Deus está calado, porque queremos ouvir, queremos pegar, queremos sentir. E no silêncio Deus trabalha. No silêncio ele está trabalhando, no silêncio ele está curando, no silêncio ele está libertando, no silêncio ele está produzindo sinais, prodígios e maravilhas. Aí o que ele manda quando ela tem esse passo? Agora começa Jesus a entrar na história. Quando você faz tudo quanto ele mandar, aí ele entra na tua vida para mudar a tua trajetória, teu destino, te dá alegria. Aí ela diz assim, ó, enchei as talhas de água. Quais eram as talhas? Da purificação, meus irmãos. Do costume dos judeus. Eles se purificavam nos ritos litúrgicos, nas celebrações domésticas. E aqui, essas talhas estavam sem águas. O que faltava para eles? Não era tão somente a água. Era a purificação que a água trazia. Trazendo para os nossos dias, qual é essa purificação? João 15, e vós estáis limpos pela minha palavra. Então devemos encher a talha da palavra de Deus, nos purificar nela, nos moldar nela, nos lapidarmos nela, nos sujeitarmos a ela. Quando isso acontecer, aí ele muda a água da obediência para vinho de bênção e milagres extraordinários. O vinho tipifica todas as vezes em que numa festa se bebia vinho na cultura judaica, era motivo de se alegrar. Então o que Deus está falando? Encha as talhas
de submissão à minha palavra, porque eu tiro o gostinho da água monótona e coloco um gostinho de alegria na tua vida, um sabor bom. Qual prova disso é Romanos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora você quer viver o bom, perfeito e agradável, mas não quer cumprir princípio, irmão? Deus é fiel primeiro à sua palavra, e a sua palavra nos remete a obedecer princípios para viver realização de promessas. Então, eu quero que você entenda que Jesus ele transformou as águas das talhas de purificação em vinho de novidade. Então se purifique nas talhas que estão cheias da palavra de Deus, traga talhas de palavra de Deus para a sua vida, e ele terá matéria-prima, que é o que? A fé praticada, exercida, sendo obediente à palavra. Aí ele vai transformar a tua vida em novidade de vida. Vou aplicar a palavra. Está com um processo que não sai? Se você obedecer e ficar na presença de Jesus, aceitar a ele, vai vir o deferimento para a tua vida. Você vai sair daí cantando hinos de vitória. Ah, é 100 anos. Deus pega 100 anos e reduz em meio dia. Deus pega 1000 anos e reduz num dia. Deus pode tudo, contra Deus ninguém pode. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Se ele assinar, está assinado, irmão. Você não precisa saber de onde veio, entender de onde veio. Só desfrute do que Deus pode fazer. Agora quer vitória, mas não quer cumprir princípios. E você fiel ao que Deus está falando. Às vezes queremos ser fiel aos princípios da ética mundana, dos estatutos mundanos, e os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. Não vou contra, pelo contrário, acho que até favorece ao bem social carcerário. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, aí é o rei dos reis, irmãos. Aí ele abre porta, fecha a porta, ele fecha a porta dos teus inimigos e abre porta para você triunfar. Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Mais ninguém. Então eu quero que você entenda que você deve se submeter às talhas da purificação para viver o degustar, o saborear, o vinho de novidade de vida e de alegria. Agora aqui, o que me chama a atenção é que o mestre Sala, que é aquele que conduzia a celebração do vinho, ele experimenta o vinho, e ele vê que o vinho, por último agora, é mais saboroso do que o primeiro. E aqui quebra alguns protocolos do entendimento humano, porque nós somos finito e limitados. Deus é infinito e ilimitado. Quando Deus produz esse milagre na pessoa de Jesus, o vinho que foi servido ali pelo milagre, homem não tinha ainda experimentado. O que Deus está falando? Se você ouvir a minha voz, eu vou te dar a oportunidade de desfrutar e saborear o que homem nenhum na terra ainda desfrutou e saboreou. Vivenciar o que ninguém vivenciou. Porque o mestre Sala, ele está nos ensinando, Deus dizendo assim, ó, o homem, no seu entendimento, pode dar o que é bom, mas eu posso dar o que é perfeito e agradável. Então, quando você ficar na presença de Deus, tudo aquilo que o homem te deu de bom até hoje, vai ser ruim perante a grandeza do milagre que Deus vai permitir você desfrutar e saborear na tua vida. Assim diz Deus aos nossos corações, fique com essa palavra ao seu coração,